Boa noite, irmãos e irmãs desta cidade de Votorantim. Hoje, dia 7 de maio, quinta-feira. Mais uma vez, peço licença para entrar no seu lar, para anunciar a palavra de Deus. E para isso, nós vamos ler o capítulo 3 do livro do Gênesis, do versículo 1 até o versículo 5. Diz aqui: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente replicou à mulher: de modo algum morrereis. É que Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Meus queridos irmãos e irmãs, continuando a nossa reflexão sobre a Bíblia, nós vamos pegar a primeira divisão da Sagrada Escritura, a chamada Torá ou Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados Pentateuco ou Torá. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para os judeus, estes 5 livros são os mais importantes da Bíblia. É a Sagrada Torá ou lei. Torá também significa instrução. É a Sagrada Torá ou lei. Os judeus ortodoxos estudam dia e noite estes 5 livros e procuram pôr a lei em prática. Eles conhecem estes 5 livros de cor e salteado. E conhecem em hebraico. Não é em grego, nem em inglês, não. Conhecem em hebraico, que não é uma língua fácil. Conhecem. E, de certa forma, cada letra para eles é importante. É tão triste que os cristãos não tenham pelos 4 evangelhos o mesmo amor que os judeus têm pela Torá ou Pentateuco. Nós ficaríamos muito felizes se os cristãos conhecessem os evangelhos como os judeus ortodoxos conhecem a Torá. Muitos cristãos não sabem nem o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Não sabem. Mas conhecem de cor e salteado o nome dos jogadores do seu time de futebol. Isso é triste, porque os jogadores dos times de futebol passam. Cada 4, 5 anos mudam quase todos. Ou quase todos, não todos.
E os apóstolos já estão há 2000 anos. E muitos cristãos não sabem nem o nome dos apóstolos. Eu vou jogar um desafio para vocês. Procurem nos evangelhos o nome dos 12 apóstolos. Procurem. E não precisa decorar, mas conhecer. Conhecer o nome dos 12 apóstolos. Este é o time de Jesus, o time mais importante do mundo, o time que não passa, o time que tem 2000 anos e que vai durar até a segunda vinda do Salvador. Tudo neste mundo passa, mas a palavra de Deus não passa. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Desafio, então, estou jogando esse desafio. Conhecer o nome dos 12 apóstolos. É procurar. A lista está tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. A lista dos 12 apóstolos. Procurar e conhecer. Vamos estudar hoje, começar a estudar livro por livro do Pentateuco. O que significa Pentateuco? Pentateuco significa, penta em grego é 5, teukos é volume, 5 volumes, 5 livros. Primeiro livro do Pentateuco, Gênesis. Em hebraico, o nome é Bereshit. Bereshit. Bereshit significa no princípio, no início, no começo. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, eles chamaram este livro de Gênesis, que significa exatamente criação ou nascimento. É o livro que fala da criação do universo. A palavra todo-poderosa de Deus ecoou no vazio, no nada, e os seres começaram a existir. Como diz lá em Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós lemos no primeiro dia desta semana. Céus aqui significa, isso é uma interpretação não só minha, mas também minha. Céus aqui significa a corte celeste. Céus aqui não é um lugar, mas é a corte celeste. A multidão dos anjos que Deus criou, porque Deus é bom. Porque Ele é bom. Aliás, o Salmo diz, vários salmos dizem, louvai o Senhor porque Ele é bom. Louvai o Senhor porque Ele é bom. Deus criou a corte celeste, os anjos, porque Ele é bom. A criação de tudo que existe é um gesto de amor e de poder. A gente sempre pensa que é um gesto de poder, não. A criação é um gesto de amor. Deus é amor, como diz a Bíblia, lá na carta de São João, na primeira carta de São João, capítulo 4. Um texto maravilhoso, maravilhoso. A gente deveria ler aquilo até como oração. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Mas pode ler inteiro. É um texto, se um dia nós perdêssemos a Sagrada Escritura e sobrasse só esse texto, a Bíblia estaria totalmente guardada. Porque ali estão os principais valores. Deus é amor, Deus não é ódio, Deus não é vingança. Deus é amor, como diz a Bíblia. Na criação, Deus reparte amor.
Na criação, Deus reparte amor. O seu poder faz aparecer os anjos, que são seres espirituais que rodeiam o trono de Deus e cumprem a sua vontade. Os anjos fazem a corte celestial. Como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 12, uma terça parte dos anjos se revoltou contra Deus, liderados pelo dragão, ou Lúcifer, e se transformaram em demônios que lutam contra a Santíssima Trindade. Lutaram contra Cristo neste mundo e foram expulsos dos céus e lançados na escuridão. Portanto, meus prezados cristãos que estão me ouvindo, o demônio não tem poder igual a Deus. Tem muita gente que pensa que o demônio é tão poderoso quanto Deus. Às vezes tem mais medo do demônio do que temor de Deus. O demônio é um anjo decaído. É um anjo decaído. Ele tem uma inteligência muito grande, porque ele é anjo, é um puro espírito. Mas ele nem se compara a Deus, nem se compara a Jesus Cristo. No Evangelho, a gente vê Jesus Cristo dominando os demônios. Dominando. Sai deste homem. Quantos vocês são? E o demônio responde: eu sou uma legião, portanto, muitos demônios. E pedem permissão a Cristo para, saindo daquele homem possesso, eles irem aos porcos. Eles pedem permissão. Ele pede permissão ao Criador. Meus prezados, Deus é mais poderoso. Jesus Cristo é o Senhor dos anjos, mas também Jesus Cristo é o Senhor dos demônios, Ele pode mais. Não tenhamos medo do demônio. É preciso a gente saber que Jesus pode mais, porque Ele é amor. Então, voltando, no princípio Deus criou os céus. É interessante que em hebraico é céus, não é céu, mas céus. E também, não sei se na nossa língua aqui, mas eu acredito que também no princípio Deus criou os céus. Por isso que eu disse que os céus a gente pode interpretar como a corte celeste, como os anjos, que Deus criou para que fossem seus companheiros espirituais, e criou também, Deus nunca faz as coisas sem pensar. Quando Deus criou os anjos, Ele já tinha no seu pensamento, já estava a criação do homem e já estava também a criação da salvação do homem, a ideia da criação da salvação do homem. E Ele já pensou nos anjos como nossos servidores. Aliás, é interessante isso daí. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, se diz lá que os anjos são espíritos servidores. Estão lá a serviço daqueles, são mandados por Deus a serviço daqueles que vão herdar a salvação. A salvação. Os anjos estão a nosso serviço. E Jesus também fala no Evangelho, falando a respeito das crianças, ele diz: os seus anjos contemplam a face de Deus que está nos céus. No livro de Tobias, nós temos uma frase de Rafael, o anjo de Deus, que foi enviado para curar. Aliás, a palavra Rafael significa Deus cura. No livro de Tobias se diz lá, Rafael se apresentando ao pai e ao filho, Tobit e Tobias, ele diz:
Eu sou um dos 7 que assistem na presença do Senhor. E eu fui enviado para esta missão. O anjo é alguém enviado por Deus para cumprir uma missão. Em geral, uma missão para o nosso bem. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Sejamos fiéis a este anjo. Lá no Antigo Testamento, Deus diz a Moisés: eu vou enviar um anjo à tua frente, escute o que ele diz, porque a minha palavra está nele. E eu digo agora para todos nós, para você que está me ouvindo, escute o seu anjo, porque a palavra de Deus está nele. E eles foram criados em primeiro lugar, lá na eternidade. Eles foram criados para serem, em primeiro lugar, os que adoram a Deus. Os que adoram a Deus, que o servem. Felizes, eternos. Eternos não porque eles foram criados, eternos é só Deus. Mas imortais, não morrem. E desse grupo, uma terça parte, não quis servir, não quis adorar a Deus. Acharam que eles eram iguais a Deus. Então, se transformaram em demônios, se transformaram em tentadores. E a própria serpente ou dragão foi a que tentou os nossos primeiros pais ao pecado, a irem contra Deus. Mas Jesus Cristo pode mais. Não tenhamos medo do demônio. Amemos e obedeçamos a Cristo. Bom, voltemos lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Terra aqui significa todo o universo material. As estrelas, os planetas. E aí nós temos todo o cosmos, toda a matéria. A Terra aqui engloba todos os seres materiais. Tanto os grandes, que é chamado dos megas, como o Sol, como as estrelas, como as galáxias, como até o mínimo, os micro. Nós sabemos, por exemplo, que em cada célula do nosso corpo, cada pedacinho do nosso corpo, existem ali células e células, milhares de células. Nós sabemos disso. Nós sabemos que em cada gotícula de matéria existe quase que um sistema solar inteiro. Que coisa bonita. Por isso que a Bíblia diz que Deus tudo fez e viu que era bom. As belezas da natureza. Tanto da grandeza do céu, quando a gente olha, principalmente quando a gente está num lugar que não tem muita luz, às vezes quando a gente tem a chance de ir para o sítio ou para um lugar sem luz, é lindo olhar para o céu e ver a Via Láctea, por exemplo, né? Aquele caminho, parece um caminho do céu, no céu estrelado. Aquilo ali são bilhões de estrelas que brilham, que se movimentam, que são bilhões de estrelas que são maior que o nosso Sol, maior que a nossa Terra, que estão ali. Mas e quando você pega um microscópio e você vê um pedacinho da matéria, você vê ali quase como uma infinitude de pedacinhos dentro daquele pedaço. É o microcosmos. Maravilhoso. Deus é bom. E Deus viu que tudo era bom. Minha gente, finalmente, a última criação de Deus
foi um ser misto, matéria e espírito, o ser humano, homem e mulher. Bem, nós vamos parando por aqui, porque o tempo nosso já está acabando. A última criação de Deus nesta terra foi o homem e a mulher, o ser que Deus olha com tanta importância que quando este ser pecou, o próprio Filho de Deus desceu do céu, armou tenda entre nós, veio até nós para nos salvar. Meus queridos, vamos orar. Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus e homem verdadeiro, descestes do céu e vos encarnastes no ventre de Maria pela obra do Espírito Santo, viestes para ser o nosso companheiro de caminhada. Quereis que todos nós cheguemos ao vosso reino. Nós esperamos o dia em que voltardes como juiz para dar a cada um aquilo que ele merece. E esperamos, Senhor Jesus, que no dia do juízo nós possamos estar à vossa direita e escutar: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde o começo do mundo. Para que nós possamos ser fiéis, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça neste dia, agora e para sempre. Amém. Uma boa noite para todos.